Olá, meus amigos, que a paz seja convosco em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Estamos juntos para nos alimentarmos da palavra de Deus. A segunda vez eu tenho falei no vídeo anterior, que Deus fala através dos seus profetas. Ouvi e a vossa alma viverá. Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, referindo-se à sua palavra, tem parte comigo. Então, há uma necessidade de nos alimentarmos da palavra de Deus. Há uma necessidade gritante em nossas almas pela palavra de Deus. Estamos caminhando para dias finais da humanidade na terra. Jesus não tarda em vir. Jesus está às portas. Você que ainda não fez uma aliança com Jesus, não estou dizendo para você ir atrás de denominação, não. Eu não prego denominação, eu prego Cristo ressuscitado, aquele que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. É esse o Cristo que eu anuncio neste canal. Amém? Não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de compartilhar. Compartilhe para aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir esta mensagem, para aquela pessoa que você sabe que está meio duvidoso, está meio duvidosa, está desanimando na fé, ou quem sabe está passando por alguma situação. Compartilhe esta mensagem, curta, comente, ajude esta obra a prosperar. Ajude este canal a ser divulgado. Lembre-se, você não ficará sem o seu galardão. Jesus diz que aquele que der, sempre falo nos vídeos, ainda que seja um copo de água fria a um dos seus pequenos, de modo nenhum perderá o seu galardão. Amém? Que Deus abençoe você. Se inscreva no nosso canal, clique logo embaixo do vídeo, se inscreva. Do lado oposto, ative o sininho, toque no sininho, porque fazendo assim, você vai receber os novos vídeos que for postado no nosso canal. Se você só se inscrever e não ativar o sininho, a notificação dos novos vídeos não vai chegar até você. Amém? Que Deus abençoe. Quero convidar vocês, para que possamos ler alguns versículos da palavra de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 5, do versículo 1 a seguir, que nos diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma tua cama e anda, ou vai. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Uma história de um homem que havia 38 anos era paralítico. Um homem totalmente inválido, necessitado da compaixão das pessoas, necessitado da ajuda das pessoas. Um homem que não se sabe exatamente quantos anos tinha, não se sabe se ele tinha família, não se sabe se ele tinha parente, as escrituras não falam. Se tivesse, entendemos pela palavra de Deus que a sua família não dava importância para ele, que os seus parentes não davam importância para ele. Um homem sem perspectiva, um homem sem projetos, um homem sem amigos,
não se sabe, volta a falar, ele estava ali, não se sabe como ele chegou. Diz o texto sagrado, inicia-se a leitura, havia uma festa entre os judeus. Enquanto o povo de Israel, o povo judeu, comemorava, se alegrava, enquanto o povo se divertia, havia um outro lugar onde a realidade era bem diferente. Naquele lugar havia uma multidão de pessoas enfermas, coxos, cegos, paralíticos, pessoas inválidas, desejando ser curada, desejando ter a sua vida transformada. Naquele ambiente, era um ambiente totalmente destituído do que estava acontecendo lá fora. O povo se alegrava, o povo se divertia, o povo comemorava, mas naquele local reinava a tristeza, a solidão, reinava a dor, reinava a humilhação, pessoas amontoadas, com esperança no coração de ser curada, com esperança no coração de ter a sua vida transformada. Em meio àquele amontoado de pessoas, havia um homem, 38 anos, era inválido, 38 anos vivendo uma vida difícil. Nós sabemos que uma pessoa num estado como esse não tem uma vida fácil. Imagine, meus queridos irmãos e amigos, uma pessoa como aquele homem que vivia numa época onde não havia previdência social, não havia aposentadoria. Se houvesse, ele teria ainda do que se sustentar, teria do que se manter. Um homem que viveu numa época tal como essa, nessa situação, se ele tivesse, teria como se manter. Porém, se não tivesse, ou caso tivesse família ou parentes que tivessem condições financeiras para mantê-lo, porque ele era um homem, tinha necessidades como todo ser humano, ele precisava de se alimentar, ele precisava se vestir, ele precisava calçar, ele precisava ter um local para morar. Como qualquer ser humano, ele tinha suas necessidades básicas. Se ele não tinha aposentadoria, porque naquela época não havia previdência, não havia os serviços sociais que nós temos nos nossos dias. Então, se ele tivesse, porém, não tendo nada disso, mas tivesse uma família ou parentes que pudesse sustentá-lo, ele estava bem, ele tinha alguém para cuidar dele, ele tinha alguém para tratar bem, ele tinha alguém para alimentá-lo, ele tinha alguém para acolhê-lo, guardá-lo, protegê-lo. Ora, afinal de contas, era um homem válido, um homem totalmente dependente da ajuda, da necessidade, da misericórdia das pessoas. Nesse cenário, porém, se ele não tivesse parente nem família, porque as escrituras não mostram se ele tinha família, se ele tinha parente, as escrituras não dizem nem se ele tinha amigos, porque ele estava ali totalmente só. Se ele não tivesse nada disso, ele teria que viver esmolando, ele teria que se colocar à beira do caminho todas as manhãs e estender as suas mãos para as pessoas que passavam, para as pessoas que estavam entrando e saindo na esperança de receber alguma coisa. Imagine você, meu querido amigo, você sabe quantas vezes você já passou pela rua, quantas vezes você já se deparou com pessoas que estão sentadas na calçada com a latinha no chão ou com a mão estendida para você pedindo uma moeda, pedindo um dinheiro para comprar um pão, para comprar, sei lá, um remédio com a receita mostrando para você. Quem sabe quantas vezes você já até virou o rosto para o outro lado. Quem sabe quantas vezes você até desviou, foi para o outro lado da rua para não passar perto daquela pessoa porque sabia que ela ia te pedir alguma coisa. Quem sabe quantas vezes até você já não falou alguma palavra, quem sabe chamou de vagabundo, quem sabe chamou de desocupado. Quem sabe até pensou que fosse uma pessoa que estava pedindo dinheiro para usar droga ou para tomar algum tipo de bebida alcoólica. Quem sabe as coisas que você não já disse? Quem sabe quantas vezes você desviou de uma pessoa assim? Imagine então como seria fácil a vida daquele homem. Aquele homem tinha que se colocar, se ele não tinha aposentadoria, se ele não tinha o cuidado da previdência social, se ele não tinha parente ou família para cuidar dele, então ele tinha que viver de esmola, ele tinha que se colocar. Todos os dias ele tinha que se arrastar de onde ele morava, de onde ele habitava, ele tinha que vir se rastejando como um réptil pelo chão e se colocar ou na beira de um caminho, ou na entrada da cidade, ou na beira, ou na entrada da porta de uma sinagoga, de um templo, para esperar as pessoas que entravam e saía para que ele pedisse alguma coisa. Imagine então como seria fácil a vida deste homem. Todas as manhãs ele colocava
se colocava à beira do caminho, na entrada de alguma porta, e estendia as mãos para as pessoas que passavam. Quem sabe alguém dava uma moeda, quem sabe alguém virava o rosto, quem sabe alguém ignorava até ele que estava ali, quem sabe alguém fazia pouco caso, quem sabe alguém zombava, quem sabe alguém criticava. Essa era a vida daquele homem. Era uma vida boa, né? Quem não gostaria de viver uma vida daquela? Ninguém. Essa era a vida daquele pobre homem. 38 anos humilhado, 38 anos desprezado, 38 anos sem projeto de vida, 38 anos, meus queridos, sem perspectiva. Porém, aquele homem tinha algo no seu coração chamado esperança. Ele alimentava no seu coração a esperança de ter a sua vida mudada. Ele sabia que para que a sua vida pudesse começar a movimentar, ele sabia que precisava ser curado da sua paralisia. Porém, louvado seja o nome do Senhor, ele então manteve firme essa esperança, porque se ele não tivesse, ele não iria para a beira do tanque, porque lá ouviu-se dizer que um anjo de tempo em tempo descia e movimentava as águas. Diz as Escrituras, no texto que acabamos de ler, quando o anjo descia sobre a água, qualquer pessoa que tivesse enferma, fosse a enfermidade que tivesse depois do movimento das águas, que descia no tanque, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então este homem ouviu falar, soube disso, então de alguma maneira, não se sabe como ele foi até aquele lugar, ele estava ali só, não se sabe se ele foi levado, não se sabe se ele foi ajudado, o que se sabe é que ele estava naquele lugar. E a questão seguinte dele é que as pessoas enfermas que estavam lá provavelmente era levada pelos seus parentes, provavelmente era levado por um amigo, provavelmente era levado por alguém pago pelos seus parentes, mas ele estava só, ele não tinha ninguém. E ele deitado o dia todo diante daquele tanque, atento ao movimento das águas. Quando a água agitava, se aglomerava os enfermos para poder descer no tanque. Ele até tentava, mas pela sua invalidez, infelizmente ele era impossibilitado. Quem sabe ele ficava todos os dias, ele chegava pela manhã e saía no final do dia e nada do seu milagre. No dia seguinte ele estava de novo, não se sabe como, mas ele chegava ali. Ou talvez até ele dormia naquele lugar, na esperança de ser o primeiro a estar na beira do tanque. Mas talvez, provavelmente, as pessoas enfermas também usavam a mesma estratégia, porque devia ser um lugar onde a aglomeração de pessoas enfermas devia ser muitas. Então não podia sair do lugar, tinha que permanecer ali para não perder a vez. Provavelmente dormia naquele lugar, na esperança de ser curado. 38 anos de uma vida sofrida, 38 anos na dependência da ajuda, da misericórdia dos outros. 38 anos aspirando ser curado, aspirando ter a sua dignidade restaurada, aspirando como um homem qualquer ter uma família, aspirando como um homem qualquer ter uma casa, ter filhos, ter um emprego, viver uma vida digna, trabalhar para ganhar o seu sustento e sair daquela vida de humilhação. 38 anos. Mas como diz o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1 a seguir, se você ler, você vai ver, onde a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E o tempo daquele homem um dia chegou, assim como o tempo de todas as coisas acontece. Jesus, embora ainda não tivesse se apresentado a ele, mas Jesus já sabia da sua situação. Não foi nenhum homem, nenhum ser humano que contou para Jesus. Jesus sabia do estado daquele homem. Jesus sabia até quantos anos ele estava naquela situação. E Jesus foi ao encontro dele. Alguma coisa naquele homem atraiu a atenção de Jesus. Alguma coisa naquele homem atraiu a atenção de Jesus. Observe que naquele lugar havia uma multidão de pessoas doentes, pessoas paralíticas tais como ele, pessoas coxas, pessoas cegas, quem sabe até leprosas e outros mais. Talvez eu não vou dizer tanto leproso, porque o leproso não podia andar em público. Mas Jesus não foi por causa dos demais. Jesus foi por causa dele. Foi por ele que Jesus foi naquele lugar.
Nem ele sabia quem era Jesus. E nem a multidão que estava lá sabia quem era Jesus, porque se soubesse quem era Jesus, certamente se arrojava sobre Jesus, certamente queriam tocar em Jesus, porque sabia que o toque em Jesus saía poder para curar, certamente correriam, se prostravam aos seus pés, se humilharia como fez o homem leproso e o Senhor os curaria. Ninguém ali conhecia quem era Jesus, ninguém sabia quem era, tampouco aquele homem que havia 38 anos em cima de uma cama sabia quem era Jesus. Jesus vai andando no meio da multidão. Jesus não foi até outro, Jesus não foi procurar outro, Jesus só foi até ele. Jesus saiu no meio da multidão, Jesus não procurou, Jesus sabia exatamente quem era. Jesus foi a pessoa certa. Jesus pode ir na tua casa ainda hoje. Jesus pode ir por causa da tua oração. Jesus pode ir por causa da tua causa. Jesus pode ir por causa dos teus clamores, da situação que você está vivendo. Jesus foi por causa daquele homem. E quando Jesus entra naquele lugar, a multidão era grande, a multidão era intensa, muitas pessoas doentes. Jesus chega diante daquele homem, para e pergunta: queres ficar são? Quando Jesus pergunta, aquele homem diz: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, porque quando eu vou desce outro antes de mim. Ele declarou: não tenho ninguém, Senhor. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu sou só. Eu não tenho amigos. Eu não tenho família. Eu não tenho um parente. Ninguém se importa comigo. Senhor, eu não tenho homem algum. Segundo conta a história, que as pessoas que tinham condição pagavam escravos para acompanhar os seus enfermos, para que quando a água fosse agitada, colocasse a pessoa dentro da água, do tanque, mas ele não tinha ninguém. Ele disse: Senhor, não tenho ninguém. Jesus não perguntou se ele tinha alguém. Jesus não perguntou se ele tinha família. Jesus não perguntou se ele tinha algum escravo pago para ajudá-lo. Jesus não perguntou se ele está, como é que ele estava, se estava assim, se estava... Não, Jesus não quis saber. Jesus perguntou: queres ficar são? Jesus foi ao encontro daquele homem. Algo naquele homem atraiu Jesus. O tempo da restauração dos sonhos daquele homem chegou. Jesus restaurou a dignidade daquele homem. E quando ele disse: Senhor, não tenho homem algum que me coloque no tanque, porque quando eu vou desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e anda. Jesus pode ir ao teu encontro neste dia. Jesus pode estar indo ao teu encontro nesse exato momento. Alguma coisa naquele homem atraiu a misericórdia de Deus para ele. Como Jesus pode estar indo na tua casa neste dia. Como Jesus pode estar indo por causa da tua oração. Como Jesus pode estar indo por causa da tua humilhação. Como Jesus pode estar indo porque assim como Jesus foi por causa da vida que aquele homem vivia, da humilhação que aquele homem vivia, do estado que estava aquele homem há tanto tempo, Jesus foi ao encontro dele para mudar a história da vida dele, para restaurar os sonhos da vida dele, para dar a ele uma vida digna, uma vida digna. Jesus pode estar indo ao teu encontro. Jesus pode mudar esta situação na tua vida. Era 38 anos inválido em cima de uma cama. Era 38 anos totalmente dependente da compaixão dos outros. Era 38 anos de pedir esmola. Era 38 anos de humilhação, de rejeição, de desprezo, de solidão. Era 38 anos de uma vida fracassada, sem projetos, sem perspectiva. Era 38 anos de uma vida totalmente inútil. Mas Jesus mudou, Jesus entrou na história da vida daquele homem. Jesus mostrou que ele tem poder para mudar a história de homens e mulheres. Será que ainda há esperança no teu coração? Será que você ainda mantém viva a chama da esperança de que Jesus a qualquer momento vai ouvir a tua oração e vai ao teu encontro resolver a tua causa? Ou será que até mesmo a esperança já desvaneceu? Ou será que a fé já não é mais a mesma?
Ou será que o tempo que você vem esperando já conseguiu sufocar a esperança que você tinha? Já conseguiu sufocar a fé que você tinha que Jesus iria mudar essa situação? Será que já desvaneceu? Mas a esperança daquele homem mantinha-se de pé. Ele poderia não ter família, poderia não ter amigos, poderia não ter parentes, poderia não ter uma casa dos seus sonhos, não se sabe nem se tinha casa, poderia não ter o apoio e a ajuda das pessoas que ele desejava. Ele poderia ser um Zé Ninguém, um homem sem começo, um homem sem princípios, um homem desconhecido, um homem invisível a muita gente, porque quantas vezes ele deve ter estendido as suas mãos e alguém virou a cara para o lado e alguém ignorou os seus pedidos de socorro, de ajuda. Ele não tinha nada, mas ele alimentava a esperança de ser curado. E a sua esperança, oh aleluia, chegou até o céu. A sua esperança chegou até o trono do eterno Deus de misericórdia. A sua esperança moveu o coração do Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, do Deus que tornou-se homem para nos resgatar da escravidão das trevas. E ele foi ao encontro daquele homem. E ele chegou lá, ele não perguntou se ele cria, ele não perguntou nada, ele apenas disse: tu queres ficar são? Era apenas para dizer: eu quero. Mas ele pensava: deve ser alguém que deve ter se compadecido de mim, porque me vê aqui todos os dias e vê que eu não tenho ninguém para me ajudar, e vê que não tem ninguém para me dar uma força, para me estender as mãos para que eu chegue até o tanque. Quem sabe é alguém que vê o meu esforço.